Que é notícia nesse dia ainda de despedidas do Papa Francisco, dia 22 de abril de 2025. O adeus ao Papa, o Vaticano divulga as primeiras imagens do velório na capela da Casa de Santa Marta, com o corpo vestido com uma túnica vermelha, com um rosário na mão e um caixão simples de madeira, conforme, inclusive, ele pediu, no testamento que ele deixou. O funeral vai ser no sábado, com as presenças aí de 200 chefes de Estado, entre eles o presidente Lula, acompanhado da primeira-dama Janja, quem também já confirmou presença, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Argentina, Milei, que tanto criticou o Papa Francisco durante a sua campanha eleitoral, fazendo xingamentos pesados, inclusive ao Papa. Ele também estará presente na cerimônia de despedida do Papa Francisco. A reunião de cardeais para decidir os detalhes da cerimônia de despedida começou hoje. Os cardeais brasileiros que vão participar do conclave também já começaram a viajar para Roma, já estão embarcando para Roma. E a grande expectativa é, quem será o novo Papa? Esse é o assunto mais falado, mais discutido. São várias e várias apostas que estão sendo feitas no mundo e a gente sabe o quanto isso vai ser difícil, essa escolha. A escolha de novo Papa será marcada pela dimensão inédita, com o conclave mais global da história da Igreja Católica. Isso porque o Papa Francisco nomeou 80% dos 135 cardeais eleitores, com destaque para os religiosos da África e da Ásia. O Papa Francisco fez questão de trazer essa diversidade, inclusive, geopolítica, nessa escola de cardeais e nessa possibilidade de escolher o novo Papa. Então, por isso que tem sido tão difícil as pessoas aí elegerem e colocarem na lista quem são os possíveis papas que serão escolhidos nesse conclave que vai ser cercado aí de expectativa. A gente está acompanhando, vamos trazer aqui ao longo do nosso All News muitas reflexões sobre esse legado do Papa Francisco. Hoje vem com a gente aqui o professor, o filósofo Mário Sérgio Cortella, além também de outros convidados para que a gente possa falar sobre essa despedida do Papa Francisco, o que será esse conclave e também qual é o legado, que marcas Papa Francisco deixa para o mundo. Trazendo outros assuntos para você, também nessa terça-feira, hoje um dia importantíssimo em Brasília, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje se mais 6 denunciados no núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado vão ou não se tornar réus. Estão entre eles o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinês Vasquez, e o general Mário Fernandes, apontado como responsável por um plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. A nossa equipe de reportagem já está lá. Vamos transmitir também esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, de importante também nessa investigação do que aconteceu no nosso país nessa virada de 2022 para 2023. E o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista no hospital onde ele está internado, num quarto da UTI. Ele falou para o SBT Brasil que acredita que vai ficar pelo menos mais uma semana internado e voltou a dizer que está enfrentando um julgamento político e não técnico no Supremo Tribunal Federal. Ele segue internado, divulgando imagens também dele no hospital e, ao mesmo tempo, também nessa pressão aí no Congresso Brasileiro para a questão da anistia. E uma novidade hoje aqui no UOL, estreia mais um podcast no nosso UOL Prime. E esse tem a ver com Neymar. Sim, o Neymar é assunto desse novo podcast que investiga a trajetória do astro do futebol e a relação dele com o pai, esse empresário implacável. Os jornalistas Juca Kfouri e Pedro Lopes narram esse podcast, Neymar, e inclusive contam aí como o Neymar fechou os contratos, negociou transferências e transformou, o pai de Neymar, transformou um menino da Baixada Santista em um ídolo mundial do futebol. A gente está acompanhando, já está disponível para você, inclusive aí no QR Code você consegue já acessar para que você possa ouvir o primeiro episódio do All Prime, esse podcast, contando a história de Neymar e toda essa relação
com o pai, o empresário dele, podcast original UOL Prime. Esses são alguns dos nossos assuntos aqui do nosso All News. Como você já sabe, outros vão chegando por aqui e a gente vai acrescentando. E você, inclusive, pode sugerir também assuntos. Vai lá no nosso chat que você consegue também colocar lá a sua sugestão. Queria já dar boas-vindas aqui ao meu companheiro de estúdio. Hoje ele já está aqui, Leonardo Sakamoto. Bom dia, Léo. Bom dia, Fabiola. Bom dia para todo mundo que acompanha o UOL News. E agora no telão, ele diretamente de Brasília. Cadê Josias de Souza? Estou muito longe de você, muito tempo. Eu estava com saudades, esse feriado gigante desse tamanho. Bom dia, Josias. Bom dia, saudades também. Bom dia a você, bom dia ao Sakamoto. Bom dia a quem nos acompanha. Vamos lá. Vamos lá que temos muitos assuntos, né? Apesar que vocês dois participaram ontem aqui da nossa cobertura especial também da morte do Papa Francisco. E é muito impressionante, né? Tantas homenagens, o mundo inteiro conectado nesse assunto. Entendendo, né, e até descobrindo o papel do Papa Francisco. O Vaticano divulgou hoje os detalhes do funeral do Papa Francisco. As pessoas estavam aí também buscando, querendo saber e se programando até para essa despedida. O corpo será levado amanhã cedo para a Basílica de São Pedro, às 9 horas no horário local, às 5 horas no horário de Brasília. E essa é, de certa maneira, o início da despedida pública do Papa Francisco, inclusive nesse encontro com os fiéis. A gente está vendo aí essa última aparição dele, e isso também foi muito emocionante, as pessoas que foram até o Vaticano na Páscoa, com a esperança de ver o Papa, e conseguiram, porque o Papa fez sua última aparição justamente no domingo de Páscoa, que foi a última aparição dele, e horas depois ele acabou falecendo. Depois dessa procissão, que será realizada amanhã, e de uma série de cerimônias, vai ser aberto o período da visitação pública. E esse é um momento muito especial. O funeral vai seguir nessa visitação pública a partir de quarta-feira, e no sábado o funeral vai acontecer ao ar livre, em frente à Basílica, com início às 10 horas da manhã no horário de Roma, às 5 horas no horário de Brasília, esse momento de despedida. Hoje o Vaticano também divulgou as primeiras imagens do corpo do Papa Francisco na capela da residência de Santa Marta, onde ele viveu durante seus 12 anos de papado. Ele está em um caixão aberto, vestido com uma túnica vermelha. A gente está vendo aí essas imagens que foram divulgadas agora pela manhã pelo Vaticano, com justamente essa mitra papal na cabeça e um rosário nas mãos. Também foram anunciados os detalhes desse funeral. O corpo do Papa será levado amanhã cedo para essa basílica e logo depois essa série de cerimônias. Vamos lá, Josias, você ontem já falava bastante sobre o legado do Papa, os desafios que ele enfrentou, os feitos dele durante seu período, mas chama a atenção como a morte do Papa está comovendo o mundo e, de certa maneira, todo mundo refletindo sobre o feito do Papa Francisco, né? Comove o mundo, porque o mundo está vivendo uma quadra tão infeliz, não é? Com o avanço de extremistas de direita, como o Donald Trump, nos Estados Unidos. E nessa conjuntura, o sumiço de um personagem como o Papa Francisco acende uma sombra. E tanto é assim, Fabíola, que a eleição de um Papa sempre exala um aroma de história, mas dessa vez o conclave tem um cheiro de encrenca. Esse colégio de cardeais, que os brasileiros, inclusive, já foram convocados a Roma, os cardeais não vão escolher apenas um Papa, eles vão selecionar o tipo de crise que a Igreja deseja viver nos próximos anos. A crise pode ser boa ou ruim, mas ela parece incontornável. O papado do Francisco, ele dividiu a Igreja. Os tradicionalistas criticaram o Papa Francisco pelos seus modernismos, pelas suas novidades. E os liberais se queixaram da timidez dos avanços promovidos pelo Papa. Então, a crise que está por vir, ela será boa se o próximo Papa aprofundar as reformas introduzidas, ainda que timidamente, pelo Papa Francisco. E será uma crise deletéria, muito ruim, se o DNA conservador da fumaça branca do Vaticano der à luz o recuo da Igreja.
se foi escolhido um Papa que vire a página do período do Francisco para trás. Quando o Bento XVI renunciou, a crise do Vaticano, que era potencializada naquela época pelos escândalos financeiros, escândalos sexuais, ela foi pendurada nas manchetes como uma evidência do dreno que sorvia os fiéis, que empurrava os fiéis para fora, para distante da igreja. E houve quem previsse, inclusive, que esse anacronismo engoliria o catolicismo. E o Papa Francisco foi, naquela ocasião, a melhor resposta que o Espírito Santo poderia providenciar para a igreja. Nome de santo dos pobres, o Papa abraçou a causa ambiental, ele trocou o julgamento moral pelo acolhimento social, acolheu divorciados, gays, trans, valorizou as mulheres o máximo que pôde, higienizou ali o Banco do Vaticano, rosnou para a pedofilia. Então, esses avanços não chegaram a modificar o catecismo da igreja, mas aproximaram a igreja de Deus, que é aquele princípio segundo o qual Deus deseja que todos amem o próximo. Não há uma exceção, amai o próximo desde que não seja gay, desde que não seja trans. Não, acolher o diferente com todas as suas distinções. Né? O Papa fez isso. Então ele aproximou a igreja de Deus na prática. Foi a maior lufada de ar nos porões da Igreja Católica desde o Concílio Vaticano II, do Papa João XXIII. Então, a escolha de um Papa que agora flerte com o retrocesso, evidentemente não vai levar a Igreja à morte. A morte da Igreja Católica vem sendo prevista, prognosticada, desde 1517,